Opa, Newton, tudo bem? Vai ser gravado assim, tá? Já iniciamos a gravação aqui. Bom, pessoal, acho que agora já dá para a gente começar, tá? É, Primeiro, acho que eu agradeço a participação de todos aí. Eu acho que hoje vai ser um conteúdo bem legal aí que a gente vai disponibilizar para vocês, bem interessante, falando um pouco da oferta de VMware, né, rodando em GCP, quais as vantagens de trabalhar com essa oferta. Então a gente até convidou duas pessoas muito importantes aí dentro desse cenário, que é o Rafael Rezende, e ele é um contato do Google, ele já trabalhou na VMware, né, Rafa? Ele está nos apoiando muito com essa estratégia de VMware em GCP, né, principalmente a estratégia GCVE, e o Marcos Barreiros, que é um recurso da VMware, acho que todos já conhecem muito bem ele aí do lado de VMware, principalmente os canais que já estão habituados aí a trabalhar com VMware, tá? E a ideia da dinâmica hoje é a gente apresentar essa oferta para vocês, falar um pouco da estratégia de VMware rodando em GCP, tá? As vantagens competitivas de rodando essa oferta em GCP. E no final aqui dessa apresentação eu vou falar um pouco da estratégia de parceria Google via distribuição. Então agora, principalmente agora que a distribuição faz parte ali da estratégia do Google, né? Antigamente era toda a estratégia era via T1, agora com o modelo via distribuição a gente consegue facilitar o onboarding de vocês e facilitar a jornada de novos canais pro modelo para se tornarem um canal Google, tá bom? Então, o que antes era uma jornada que levava cerca ali de 3 a 6 meses, até por conta das certificações, agora via distribuição a gente consegue facilitar e adiantar esse trabalho ali, essa jornada de Google com vocês. Ali em 3 dias a gente já consegue habilitá-los ali na comercialização de GCP, tá bom? Então, eu quero deixar o contato do Rafael, do Marcos e o meu contato também. Eu sou o gerente de produtos de Google Cloud aqui dentro da TD, tá? Agora eu passo a bola para o Marcos, tá, Marcos? Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado aí pela participação. Fique à vontade para o que você quiser comentar aqui. Depois a gente passa para o Rafa aí, que ele tem uns slides, né, Rafa, para compartilhar aí com vocês. Isso aí. Beleza, Juliano. Deixa eu compartilhar aqui. Na verdade, é só uma breve introdução aqui ao tema central aí do Rafa. O que a gente tem feito aí em parceria com a Google aí nesses últimos anos aí tem sido bem interessante, né? Vou comentar um pouquinho sobre como que está o nosso momento aí. Eu sou multi-cloud Partner Development Manager Latam, que parece um texto aí, né, a minha posição. Mas, na verdade, é tudo relacionado à solução de Software Defined Data Center, né, da VMware, que é a parte de virtualização de servidores, redes, e a parte de storage, né, hiperconvergência, rodando em cima de uma cloud pública, né? Então, a gente tem isso com a Google, e o nome disso se chama Google Cloud VMware Engine. Eu estou aqui na VMware já há 8 anos, né? E assim, cuidando de Latam, com os parceiros, com os nossos parceiros tecnológicos, né, de cloud pública, e tem sido bem gratificante ver como a gente está desenvolvendo e crescendo muito rapidamente. Antes de falar sobre alguns pontos ali que eu separei, trouxe uma brincadeira aqui para vocês, que vocês devem conhecer com um pouco diferente, né? Então, aqui é a oração do imigrante da nuvem, né? Permita-nos, Senhor, a necessária serenidade para aceitar as aplicações que a gente não pode modificar, coragem para modificar aquelas que a gente pode, e a sabedoria para distinguir uma da outra. Então, na verdade, esse movimento todo que a gente está vendo, né, e que a gente tem ajudado os nossos clientes e parceiros
a seguir nessa jornada de cloud, é um desafio, por quê? Porque tudo quando vem né, como uma onda do momento, muitas vezes leva as pessoas a tomarem decisões que não são, de repente, as ideais, né? Como, por exemplo, vou mover tudo para a cloud, eu vou modernizar tudo, vou fazer todo o refactoring de uma vez só, e isso pode causar um efeito colateral, né, seja do tempo, ou seja, do dinheiro investido nisso, ou os problemas que eu posso eventualmente ter. Então, a nossa ideia com essa solução conjunta com a Google é acelerar esse processo de migração para a nuvem. O Rafael vai falar bem em detalhes como que isso funciona, como que é essa tecnologia, qual é a arquitetura dessa solução, etc. Mas hoje o que a gente vê, né, é que assim, aquele conceito de cloud first, né, que a gente ouviu aí nos últimos anos, a VMware lançou um conceito que é Cloud Smart, ou seja, eu preciso analisar qual é a minha estratégia, quais aplicações eu posso mover para a nuvem de forma transformacional, né? Como a gente tem muito é, essa, esse approach aí, principalmente com a Google, né, de transformar as aplicações. A gente tem colaborado com isso também, com soluções de transformação de aplicações, né, como o Tanzu, a parte de Kubernetes, containers, etc. Ao mesmo tempo, acelerar essa mudança para a nuvem para ter os benefícios da nuvem. Então, você vai ver como transferir cargas de trabalho do seu ambiente on-premise para a nuvem de uma forma muito simples, rápida e eficiente. E com vantagens para você, uma série de vantagens, né? Seja pela infraestrutura, pelo suporte, pela rapidez, uma série de vantagens aí que vocês vão ver. O que a gente tem feito em conjunto com a Google, e aí por isso a gente coloca isso aí, né? Google e VMware melhor juntos, né? Primeiro, a gente tem trabalhado em conjunto, né? Nossos times de venda e de pré-vendas trabalhando juntos, né? Apoiando os clientes e envolvendo os parceiros para nos ajudar com essa transição e nessa jornada aí dos clientes para a nuvem. A VMware, a Google, ela provê o suporte dessa solução, né, um serviço gerenciado, suporte nível 1, suporte nível 2, além de todo o serviço gerenciado, e a VMware, ela dá o suporte nível 3, que é quando realmente existe algum tema crítico de parada de ambiente ou alguma coisa relacionada ao funcionamento da solução, a Google escala isso em nível 3 com a VMware e a VMware atua junto para resolver o problema do cliente. Qual que é o momento que a gente está hoje, né? A gente começou, no ano passado a gente deu uma acelerada, né, porque teve um movimento avançando, né, nessa parceria entre VMware e Google, e o que a gente viu nesse último ano e meio aí mais ou menos, é um crescimento muito grande de oportunidades em todas as áreas da América Latina, inclusive no Brasil, não só com a solução sendo adotada por clientes, mas também uma estruturação interna aí na Google, como vocês podem ver hoje aí está o Henrique, o Rafa, outras pessoas, outros arquitetos também que estão apoiando essa solução aqui no Brasil, em outras áreas de Latam também. Então, assim, o nosso momento agora é que assim, a gente está crescendo muito a quantidade de oportunidades e de adoção por clientes. No entanto, a gente tem um gap, né? E qual que é esse gap? É parceiros preparados para acelerar a adoção dessa solução. Então, assim, o momento é agora, porque assim, claro, quando você está fazendo o ramp-up, né, de uma solução como essa, no primeiro momento você tem ali os times de vendas diretamente envolvidos, a gente acaba envolvendo os parceiros num segundo momento. Agora é o momento, como a gente já consolidou, já tem referências, é de ter os parceiros não só para acelerar a adoção, né, do cliente, quando a gente está liderando uma oportunidade, mas para que vocês tragam os seus clientes com o nosso apoio e a gente conseguir um ganho de escala para isso aí. Tá? Então, passo para o Rafa aí, que vai nos dar mais um pouco de detalhes aí sobre a solução. É contigo, Rafa.
Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Legal. Então, sim, Rafa. Show de bola. Bom, primeiro de tudo, obrigado aí pela audiência, obrigado pela presença de todos. Estou vendo que já tem bastante gente conectada e mais gente entrando. É realmente animador ver o engajamento dos nossos parceiros, né, das empresas e principalmente das pessoas que estão interessadas no Google Cloud, estão interessadas na nossa oferta de GCVE, né, no VMware em cima do Google Cloud. Então, queria agradecer a presença de todos, do Juliano aí e da Mariana principalmente, que viabilizaram esse evento, do Marcão, que está doando tempo aí, do meu parceiro aqui na luta do GCVE, uma luta boa, o Henrique Navarro. Galera, eu vou fazer uma apresentação rápida, tá? A ideia aqui é literalmente dar um overview do que a gente pode fazer e de como é interessante vocês, como parceiros, terem esse pitch em mente, né? Terem essa visão, porque garanto para vocês que todos os seus clientes, em algum momento ou em alguma instância, utilizam soluções da Vema. Tá? E isso abre uma oportunidade gigantesca para todos nós, não só para fazer a venda do GCVE, que a gente vai entender um pouco que bicho que é esse, mas também para vocês fazerem cross-selling e upselling de uma série de coisas, como, por exemplo, serviço. Né? Quando um cliente X ele está nesse momento de go to cloud, independente de como a gente chame isso, né, com nome bonito ou não, de cloud first ou cloud smart, enfim, ele precisa de ajuda. Né? E é essa ajuda que a gente consegue dar, e é nessa ajuda que a gente consegue ser rentável para os nossos negócios. Tá? Então, na apresentação que eu vou fazer, a gente vai passar rapidamente pelos features do produto em si, mas mais que isso, o que eu gostaria que vocês entendessem é onde está posicionado, como posicionar e como a gente está atento, né? Como a gente ficar atento para identificar essas oportunidades nos clientes. E aí o nosso papel aqui, meu, do Henrique Navarro, do Marcão, do Juliano, da Mari, é ajudá-los depois a desenvolver essa oportunidade. Então, assim, eu vou falar o que eu pessoalmente espero de todos aqui. É a gente estar junto com o cliente, ouvir o cliente, identificar a oportunidade, fazer uma primeira qualificação e envolver a gente. Falar, Rafa, puta, eu tô com um cliente, cara, ele tem VMware, ele vai renovar, esse cara, ele tá com uma conta de suporte alta, eu acho que seria um negócio legal para a gente conversar com ele a respeito do que a gente pode fazer. Pô, bacana, vamos lá conversar. Então, estamos aqui, nós somos um time só, a gente está aqui para ajudar vocês e a gente conta muito com a ajuda de vocês, beleza? Então, quero deixar essa sessão super aberta aí para a gente fazer esse bate-bola. Como já tem bastante gente conectada, galera, vão mandando se tiver perguntas ou algumas coisas aí no chat. Depois, no final, eu vou deixar um espaço para a gente bater um papo mesmo. E só para não esquecer, porque com certeza eu não vou lembrar de tudo no final, então vai mandando no chat, depois a gente vai batendo ponto a ponto, tudo bem? Vamos lá. Vou compartilhar aqui o material. Estão vendo na telinha, né? Estão vendo aí, galera? Sim, sim, tá aparecendo. Show. Bom, beleza. Eu sou o Rafael Carvalho, pode me chamar de Rafa, enfim, é o que todo mundo me chama. Eu e o Henrique Navarro, como eu comentei, nós somos especialistas de vendas, né? Nós somos pontos comerciais aqui dentro do Google Cloud, para uma oferta chamada Google Cloud VMware Engine, ou carinhosamente chamado de GCVE. Tá? O que é esse cara? Bom, eu gosto muito de ilustrar as coisas sempre com casos de uso, tá, galera? Acho que fica mais fixado na cabeça. Quando a gente chega hoje num cliente que tem tecnologia VMware, né, ele já tem um ambiente lá onde ele tem os hosts EX dele, tem as maquininhas virtuais dele. E aí tem alguns casos de uso que a gente vai ver um pouquinho melhor depois, que esse sujeito ele quer fazer uma migração para a nuvem. Tá? Quais são os impactos de fazer uma migração para a nuvem? Né? Muitas vezes esse cara ele vai ter dificuldades para poder refatorar a aplicação dele, ou a aplicação dele é legada, é muito difícil de mexer, e mesmo assim ele tem a necessidade de fazer esse go to cloud por N motivos. Tá? Então, seja
questão de custos, questão de modernização, às vezes o cara, o hardware dele, né, está no final da vida útil, vai ter que fazer um investimento muito grande, enfim, isso a gente vai identificar um pouco depois. Tá? Então, aqui em azul escuro, a gente tem um ambiente típico de um cliente que tem VMware on-premises hoje, isso é, na lata, digamos assim. Ele tem o vCenter dele, ele tem o vSphere, o vSAN, ele tem a rede virtualizada na maioria das vezes, e ele tem um data center dele ou tem um colocation da vida. Tá? Esse é o cenário assim mais padrão que a gente costuma ver. Aí esse cliente ele vai lá, ele começa a se informar a respeito de cloud computing, de todos os serviços legais que a cloud pode utilizar, né, pode prover a ele, né, consumo de alguns serviços, algumas coisas. Só que aí, de cara, esse cara ele tem um problema. Como que eu vou consumir, por exemplo, os serviços do Google, que eu achei muito legais, no meu ambiente legado, ou no meu ambiente atual, digamos assim. Né? Nesse momento que entra o GCVE, por exemplo. Tá? Então, um caso de uso muito comum, tá, galera? O cliente ele é um cliente on-premises, tem o VMware rodando dentro da casa dele, ou no colocation. Ele quer fazer o consumo dos serviços Google, mas ele não consegue fazer. O cliente tem um caso de uso desse, é um caso, por exemplo, muito interessante para a gente posicionar o GCVE. O que é o GCVE? Então, o GCVE é a tecnologia VMware, estou sendo super simplista aqui, tá? É a tecnologia VMware, isso é o vCenter, o vSphere, o vSAN, o NSX, rodando em cima da nuvem do Google Cloud. Então, é a tecnologia VMware embarcada dentro da nossa nuvem. De cara, qual que é a vantagem disso? Esse cliente ele vai conseguir utilizar os features, né, os capabilities da nuvem de forma praticamente nativa. Então, se o meu cliente ele tem uma necessidade dessa, eu posso tranquilamente posicionar para ele o seguinte: cliente, a gente tem uma solução aqui chamada GCVE, aonde você vai ter o seu VMware na nuvem do Google. Quais são as vantagens, por exemplo? Você poder fazer essa migração de uma forma muito tranquila, praticamente transparente, e todo o conhecimento do seu time ele vai ser preservado. Vou citar um caso real para vocês. Semana passada eu tive num cliente bastante grande e a gente teve exatamente essa discussão. Tá? A CIO virou para a gente e falou assim: olha, eu estou convencida, eu quero consumir os serviços do Google Cloud, só que eu tenho um grande problema. Eles têm um ambiente VMware gigante. Eu tenho um grande problema. Os meus funcionários eles não conhecem absolutamente nada de nuvem. Eles não conhecem nada, independente do sabor da nuvem, seja Google, seja AWS, seja. De cara, esse é um caso de uso muito interessante para a gente. Quando o cliente ele resolve fazer essa adoção e eu posiciono o GCVE para ele, um dos pitches que eu posso ter é: cara, fica tranquilo que você não vai ter nenhuma perda de conhecimento ou você não vai ter uma rampa de conhecimento, que é exatamente a mesma tecnologia. Bom, beleza. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Esse cara estava on-premises, eu consegui posicionar o GCVE para ele, tá? E ele começou a fazer a migração dos workloads, ele está super feliz, ele começou a consumir serviço do Google, tá? O que esse cara vai ganhar de saída? Eu posso posicionar para ele que ele vai ter uma agilidade do on-demand, isso é, a partir do momento que ele toma a decisão de movimentar os workloads VMware on-premises dele para o GCVE, ele vai ter habilidade, né, agilidade de poder consumir, por exemplo, serviços sob demanda. Então, ele vai começar a ter acesso a serviços, por exemplo, como autoscaling, né, dentro da nossa oferta, isso já está automaticamente configurado para o cliente, isso já está disponível para ele poder usar, então eu tenho um pitch muito legal de optimização. Eu posso posicionar para ele a questão de consolidação. Caso de uso muito comum, pessoal, o cliente ele gostou dos serviços nativos da nuvem, né, e ele quer aos poucos começar a desidratar o ambiente legado dele, vamos chamar assim, o ambiente on-premises dele. Só que esse processo ele é muito difícil. Né? Você, por exemplo, você desidratar uma série, né? Você migrar ou transformar uma série de aplicações legadas, é um processo muito difícil. Quando eu viro para o cliente e falo assim, vamos construir uma jornada aqui, isso começa a soar de uma maneira mais agradável para ele. Então, uma das coisas que eu posso
posicionar para o cliente é a questão, por exemplo, de consolidação e inovação. Cliente, tira o seu workload do seu on-premise, traz para o GCVE, você automaticamente ou diretamente vai começar a ter acesso a todos os serviços nativos da nuvem. E aí, eu, parceiro, vou começar a te ajudar a desenvolver um plano de adoção. Esse é um pitch muito bacana que os clientes estão buscando também. E aí, dessa forma, o cliente já vai estar dentro da nuvem, ele vai começar a ver os benefícios reais da nuvem, e o parceiro, né, no caso vocês, vão conseguir posicionar para eles estratégias de consolidação. Tem um montão de oportunidades de serviços aqui, pessoal, e inovação. Tem mais uma pilha de oportunidade para venda de serviço aqui para o cliente, tá? E aí mais uma série de coisas que são bem legais que os clientes estão buscando. Então, aceleração de migração, né? Então, ele vai ter mais mobilidade para poder trabalhar com os workloads e migrar esses workloads para a nuvem, se ele quiser. E ele começa a ter uma eficiência operacional. Isso é bastante interessante, tá? Outro caso de uso legal que eu queria compartilhar com vocês. Clientes que estão no momento, por exemplo, de fazer refresh de servidores, refresh de data center, move de data center, eles não estão considerando apenas os custos de licenciamento, eles estão considerando mais uma série de custos. Tá? Então, exemplo, licenciamento, hardware, outros softwares adjacentes, cabling, serviços e tudo mais. No GCVE, esses custos eles já estão embarcados na solução. Então, isso é um negócio muito bacana para a gente oferecer para o cliente. A gente vai ver um pouquinho mais a respeito disso. Isso é um custo muito bacana. Esse é um ponto muito bacana a gente oferecer para o cliente. Senhor cliente, o Google ele vai ser responsável por todo o seu stack VMware, inclusive o hardware virtual também, o hardware na nuvem. Então, a gente consegue oferecer para o cliente uma eficiência operacional bastante grande. Tá? Então, traduzindo, o que eu estou oferecendo para o cliente quando ele está consumindo o GCVE ou um VMware como serviço? Tá? Tudo que está em verdinho aqui é responsabilidade nossa. Tudo que está azulzinho é responsabilidade do cliente ou uma oportunidade muito bacana de gerar negócio para os parceiros, para você. Então, quando eu estou vendendo, né, quando vocês estão vendendo GCVE para o cliente, o que o cliente está recebendo, o que vocês estão vendendo é um stack de solução VMware, aonde eu tenho uma série de softwares da VMware embarcado, né, uma série de produtos. Então, desde o meu vCenter, meu vSphere e o vSAN, até coisas um pouco mais complexas que muitas vezes o cliente nem tem, mas vai ser um tremendo benefício para ele. Por exemplo, o NSX e o NSX Manager. Tá? O que vai ficar sob gestão do cliente? Toda a questão de ferramentas de gerenciamento e serviço e as máquinas virtuais em si. Então, isso aqui, pessoal, cria uma oportunidade de venda, né, de serviços muito interessante para vocês. Imagina o seguinte, esse cara ele já tem hoje o ambiente dele funcionando, né, tá operacional, enfim, independente se está legal ou não está legal. Quando ele faz essa migração, de cara ela criou uma oportunidade para o parceiro, isso é, suportar esse projeto, né, esse projeto de migração. Na sequência, ela criou uma oportunidade no projeto de sustentação desse ambiente na nuvem. Depois ela cria uma terceira oportunidade, estou falando só de serviços, de transformação desse ambiente para serviços nativos em nuvem. Tá? Então, em linhas gerais, o que vai ser responsabilidade nossa, do Google Cloud? Toda a automação, monitoração, patch e upgrade da infraestrutura, isso patch de segurança, atualizações do stack VMware, uma série de coisas. Toda a questão de remediação de issues, de falhas e tudo mais, já está inclusa também, então o cliente não tem mais que se preocupar, por exemplo, com falhas de componentes de stack VMware, uma série de coisas.
todo o underline, né, de data center, então, computação, storage, network, enfim, toda essa questão que toma um tempo considerável dos clientes hoje, e libera o cliente para começar a pensar em coisas, entre aspas, mais nobres. Então, ele para de se preocupar com patching, com update de segurança, com questões que são relativas ao data center, e começa, por exemplo, a ter mais tempo para pensar em modernização de aplicações, ou transformação, ou estratégia de containers, enfim. Quais são os casos de uso primários para um cliente que busca essa transformação no ambiente atual VMware dele hoje? Para clientes brasileiros, aí é uma opinião pessoal, tá? E eu acho que varia bastante do tipo de cliente que você atende. Então, não encare isso como uma verdade absoluta, compartilhando minha experiência. Eu vejo muito cliente que está nesse passo aqui, ou tem essa dor, ele precisa fazer um esvaziamento, né, um data center evacuation, né, que a gente fala, um burst de data center, isso é, ele precisa deixar o data center que ele está hoje, ou ele precisa fazer uma ampliação. Então, esse caso aqui é um caso muito bacana, porque sempre aqui tem muita dor para o cara, porque isso é um tema muito complexo. Quando eu ofereço uma solução para ele, que é conhecida dele, numa cloud confiável, ele costuma dar atenção para você posicionar o que você está querendo vender. Tá? Das recovery backup, principalmente durante e agora no pós-pandemia, pessoal, a gente tem visto um crescimento muito considerável de clientes que buscam sites de DR, por N motivos, e backup, né? Por N motivos. Vou citar alguns aqui. Primeiro, compliance. Então, alguns investidores, alguns fundos de investimento, por exemplo, passaram a exigir das empresas aonde eles põem grana, que essas empresas tenham planos consistentes de DR. Tá? Então, alguns clientes estão literalmente desesperados atrás disso para poder atender demandas da área de negócio. Outro caso muito conhecido, realmente o cliente ele teve alguma dor, algum problema, e ele precisa ter alguma solução para não passar mais por aquele negócio. O cara ficou traumatizado. E o terceiro, realmente o cliente se conscientizou que o ambiente dele é exposto e ele não quer ter nenhum problema. Tá? Em linhas gerais, esses dois casos é o que eu particularmente tenho visto bastante. Tá? Isso eu estou falando assim, a curto prazo. Tá? VDI também, para clientes que têm isso no seu plano de adoção, então clientes que realmente estão buscando soluções de VDI, então principalmente em Horizon e Citrix, tá? Pode ser um caso de uso bem interessante. Aqui eu acredito que seja um pouco mais, entre aspas, nichado, mas tem uma oportunidade muito interessante aqui também. Tá? Então, parceiros que estão acostumados a trabalhar com Horizon ou Citrix, fiquem atentos para clientes que querem fazer esse shift para cloud. Tá? É um caso de uso muito interessante. E, a longo prazo, ou médio e longo prazo, o caso de uso de aplicação e data modernization. O que eu digo médio e longo prazo? A maioria esmagadora dos clientes hoje, eles estão preocupados com temas como, eu preciso fazer adoção de containers, eu preciso evoluir minhas aplicações, eu preciso modernizar aplicações, eu quero começar a usar dados que estão na nuvem. Tudo isso é muito bacana, mas tem uma complexidade média para alta. Tá? Quando a gente está falando de complexidade média para alta, a gente não está mudando só tecnologia. A gente está mudando processo, a gente está mudando cultura. Isso leva tempo. Tá? Então, com certeza, vocês vão ouvir em clientes que eles têm essa demanda. Que o CIO falou, o cara de negócio está falando disso. Apesar disso parecer algo um pouco distante, ele puxa a reboque tudo isso que a gente está falando. Então, clientes que têm demanda e têm dentro dos seus planos de negócio, né, de execução, modernização de dados e aplicações, eles com certeza, em algum momento, eles vão fazer isso. Eles vão primeiro migrar, isso é, eles vão tombar para a nuvem, como a gente fala, e depois começar a modernizar. Tá? Então, fiquem atentos em clientes que estão forte com esse outcome, né? Então, assim, preciso modernizar, tá difícil, minha aplicação é muito velha, eu
eu tenho muito monolito aqui. Fiquem atentos, porque em algum momento eles vão chegar a essa conclusão. E aí, pessoal, tem uma oportunidade imensa aqui, a médio e longo prazo. Tá? Isso aqui gera oportunidade de serviço pra caramba, são projetos de longo prazo, são projetos complexos, e quando o cliente toma a decisão, quando a gente fala para ele, vai para o GCVE, a gente vai construir um plano para você, o GCVE é o primeiro pezinho. Depois, com certeza, esse cliente ele vai ficar fiel a vocês, vocês vão ter oportunidade de fazer muitos e muitos negócios. Tá? Aqui a gente está falando, por exemplo, de AI, de Cloud Native, de Machine Learning, uma série de coisas. Num caso como esse, tragam para nós, a gente conversa, a gente analisa. Se precisar, a gente traz outras pessoas aqui do Google Cloud para ajudá-los, que é um tema um pouco mais complexo, mas eu, particularmente, eu sempre fico atento, eu sempre questiono os clientes se eles têm iniciativas como essas, tá? Bom, falando rapidamente de adoção, tá? Como a gente está falando, essa jornada para a cloud, ela sempre vai começar com o primeiro passo, né? Igual, eu não sei se de fato é um ditado indiano ou não, mas enfim, eu acho muito bacana a seguinte analogia. Como que você começa, como que você come um elefante? Bom, você precisa começar dando a primeira mordida, né? Um negócio complexo, longo prazo, mas se você não começar nunca vai ser impossível. E é justamente disso que a gente está falando. Quando o cliente ele quer ir para a nuvem, ele não sabe como, ele já tem uma ideia, na minha opinião, um dos melhores approaches é o Cloud Journey. Né? Senhor cliente, deixa eu te entender onde você precisa chegar, eu vou te ajudar a desenhar uma jornada de adoção. O GCVL aparece como uma ótima opção para o começo da estratégia. Isso é, eu estou migrando o workload dele, ele vai começar a ter acesso a todos os benefícios da cloud e eu começo a ajudá-lo a fazer uma série de coisas. Então, é de fato uma jornada do menos complexo para o mais complexo. Ele precisa começar, ele precisa dar a primeira mordidinha no elefante aqui. Tá? Depois disso, essa jornada, né, essa curva de adoção, ela se torna um pouco tímida no começo, mas depois ela se torna, na maioria das vezes, exponencial. Tá? Aí eu começo a falar para o cara de uma série de coisas, eu começo a falar de Kubernetes, eu começo a falar de modernização de aplicações, como a gente estava falando. E aqui, pessoal, quanto mais alto esse esforço, mais isso gera oportunidade para vocês. Mais o cliente vai precisar de consultoria, mais o cliente vai precisar de gente capacitada para ajudá-lo, mais o cliente vai precisar de braço mesmo. Tá? Então, isso é uma visão bem simplificada do que a gente vê acontecendo nos clientes diariamente. Tá? Rapidamente aqui, tá? Meio techniquez aqui, mas no final do dia, o que o cliente vai receber? O cliente ele vai receber hosts de GCVE, isso é, ele está recebendo realmente host VMware na nuvem. Aqui só algumas configurações básicas que esse cara vai ter hoje. A gente vai ver isso com mais cuidado quando a gente estiver fazendo o size, enfim, então não se prendam muito a isso, tá? E além disso, como eu falei, ele está recebendo todo esse stack. Os servidores que estão na nuvem, processamento de SX, de vSAN, SXT, vCenter, HCX, parênteses, é muito importante isso, tá? Dentro da nossa solução, o HCX, a solução HCX da VMware, ela já está embarcada. Isso é algo muito interessante para acelerar a migração desse cliente. Então, quando vocês posicionam o GCVE para um cliente que quer fazer essa jornada, tenha em mente que o HCX vai ajudar a otimizar não só a migração do cliente, mas vai ajudar a otimizar o seu time que está fazendo a migração, o seu time de consultoria, o seu time de professional services. Tá? Isso é um diferencial muito bacana. Bom, quais são os features que estão embarcados, cara, dentro do GCVE? Então, todo stack VM, como eu comentei, auto-scaling, então o GCVE automaticamente ele vai fazer deployment de novos hosts, então o cliente ele para de se preocupar, sei lá, um cliente de varejo, por exemplo, Black Friday, né, ou um banco, ele não precisa mais se preocupar, pelo menos no primeiro momento, em segurar essas cargas de trabalho, então o auto-scaling vai ajudar para isso.
todos os servidores do GCVE, eles são Intel até o momento, né? 36 cores, isso aqui a gente tende, pessoal, a ter mais opções de hardwares na nuvem, né? E o nosso backbone, muito interessante, até o momento a gente está oferecendo 100 GB, então, de fato, a velocidade que a gente tem de leste a oeste, ela é muito alta e totalmente redundante. Nós, Google, somos responsáveis por todos os updates de software e patch de segurança pelo nosso time, então, assim, a gente se responsabiliza por isso. Por exemplo, em 2021, só em 2021, nós tivemos 10 patches de segurança e 7 updates de produtos. Então, isso toma um tempo imenso do cliente, é um risco muito grande, nós possamos ser responsáveis por isso. A gente oferece um SLA de 4 nobres. Então, realmente, quando numa mesma zona, né? Então, realmente é um SLA extremamente agressivo, que a maioria dos clientes não tem hoje nos seus data centers. É muito, muito caro você ter um SLA de 4 nobres hoje. Remediação automática, self-service, enfim, uma série de benefícios que a gente consegue entregar. Tá? A gente trouxe aqui 3 casos, tá, de clientes bem conhecidos, né? Então, ali que é um cliente nosso, tá? Eles têm mais de 20 anos de mercado, é uma empresa de Customer Experience hoje, né? Para quem não conhece, focada em CRM. Eles tinham um desafio muito grande lá, eles cresceram pra caramba, e eles tinham um desafio para fazer atualização de 600 servidores. E além disso, das atualizações, o cliente ele tinha certeza que ele tinha porções ociosas, mas é muito difícil você fazer a gestão disso, por mais competente que seja o seu time. Então, no caso de uso muito bacana, a gente conseguiu reduzir o custo de infraestrutura deles de 60%, né? E os aplicativos, por conta de otimização, por conta de uma série de coisas, os chamados de suporte, incidentes mesmo, problemas, eles caíram 94%. Né? Qual que é a mágica nisso? Nenhuma. Quando você está fazendo uma migração e depois você começa a ter mecanismo de controle, de otimização, remediação, auto-scaling, de uma maneira automatizada e mais inteligente, naturalmente esses incidentes eles vão cair. Mas é bacana que assim a gente conseguiu ter uma medição muito, muito apurada nesse caso. Então, tem até a declaração do diretor de tecnologia e inovação da LIC e do porquê eles tomaram essa decisão e o quão bom isso foi para eles. Né? Então, eles chegaram à conclusão que valia a pena, né, ser nosso parceiro, né, ser nosso cliente, e, de fato, depois, isso foi medido com custo de infraestrutura reduzido absurdamente e de incidentes também. Tá? Carrefour, todo mundo conhece, então, Carrefour ele é um grupo que vem buscando se transformar. Acho que isso é uma dor, digamos assim, de qualquer cliente de varejo. A gente conhece o mercado de varejo, então, margem super apertada, concorrência grande, transformação de loja para online, ou de prover uma experiência para o usuário em qualquer canal como multichannel. Então, assim, de fato, é um segmento muito complicado, muito turbulento. E com a migração para o GCVE, eles conseguiram acelerar a estratégia de multicanais, de omnichannel para a estratégia de negócio deles, que é algo que eles buscam há muito tempo e têm tido bastante sucesso nisso. E do ponto de vista de GCVE, eles conseguiram fazer a redução dos custos operacionais em 30% e consumo de energia em 45%. Pessoal, isso é um negócio muito interessante. A maioria dos clientes hoje que estão em data centers, seja serviço gerenciado ou apenas colocation, os data centers de alguns anos para cá, eles estão começando a repassar algumas contas relativas à energia elétrica. A energia elétrica tem se tornado muito cara no Brasil. Isso é um fenômeno mundial, tá? Quando a gente fala de Europa, então, nem se fala. Mas, enfim. Essa semana mesmo, eu vi que
a Agência Nacional, a ANEEL, né, reguladora de energia elétrica, já autorizou as concessionárias a fazerem uma correção, né, um aumento, né, na conta de energia elétrica para a empresa de até 9,6%. Então, assim, energia elétrica não era algo que assombrava clientes no Brasil e ela está começando a assombrar porque os custos estão subindo. Então, clientes que têm colocation, clientes que têm data centers próprios ou clientes que têm serviço gerenciado, eles já estão começando a receber essa conta e a tendência é que receba mais. Então, algo interessante também para se questionar nos clientes, isso tem sido algo bem sensível, tá? E o caso de uso do Carrefour foi emblemático, porque deixou a gente bem... a gente conseguiu medir, de fato, essa redução, tá? A Mitel é uma empresa de telecomunicações, né? Tem operação em mais de 100 países, é uma empresa global. E eles tinham uma questão muito, muito complicada, que era melhorar o time to market, né? Telco também é um mercado muito complicado, né? Um mercado de muito legado, e onde você afeta diretamente o seu cliente final, né? O seu CPF. Então, eles tinham esse desafio corporativo de melhorar o time to market deles. E isso passava por uma série de coisas. Por exemplo, estrutura muito legada, então, muitos silos, né, em IT, muita coisa velha, muita coisa legada já. E para ele poder atingir as metas de time to market que ele tinha, ele fatalmente tinha que passar por SLAs, né, que não atendiam as demandas de negócio hoje. Então, quando eles fizeram a adoção da nossa solução, eles viram um aumento significativo do SLA interno, e isso acabou sendo uma cascata para poder repassar pelos clientes. E uma coisa que eu achei muito legal nesse caso foi a velocidade de migração. Então, a gente conseguiu atingir até 200 máquinas virtuais por semana. Isso é algo que eu acho particularmente muito bacana, mas é algo que naturalmente vai acontecer. Por quê? Ora, o cliente ele já tem hoje, no ambiente atual dele, o VMware aqui. A solução VMware, né? Eu estou pendurando do outro lado, na nossa nuvem, uma solução que é similar a essa. Naturalmente, a migração ela vai ser muito rápida e ela vai ser não disruptiva. E isso, pessoal, é algo que agrada demais um cliente que tem essas dores, tá? Então, o caso da Mitel, para mim, foi emblemático justamente por conta disso. A velocidade de migração dessas máquinas virtuais ela foi muito, muito, muito alta, atingindo até 200 máquinas virtuais por semana, tá? Bom, como eu falei para vocês, a mensagem que eu queria trazer aqui é super rápida, super... Deixa eu só fechar aqui, galera. Super direto ao ponto, tá? Eu não sei, pessoal, como a gente está de questões aí, Juliano. Eu não estou conseguindo ver o chat aqui, cara. O pessoal fez pergunta, quer abrir para perguntas e respostas. Como que vocês querem levar, galera? Não, bom, pessoal, Rafa, eu só tenho alguns slides também para eu passar, Claro. Falando um pouco, né, do processo de se tornar um canal Google via distribuição, né, justamente Então a facilidade. A gente faz no final tudo. A gente faz no final. Tá bom. Não vou levar muito tempo, tá bom, pessoal? Obrigado, Rafa, pelo seu conteúdo muito bom. Lá no final eu vou abrir um espaço para gente, para perguntas, tá bom? Tá bom, pessoal. Bom, todos estão conseguindo visualizar a apresentação? Bom, basicamente, antigamente o Google não atuava via distribuição, era um mercado totalmente atrelado ao T1, né, o canal T1, certo? O Google abriu uma estratégia para distribuição agora, ou seja, a estratégia do Google era capilarizar, era atuar com mais canais nesse cenário de nuvem e justamente facilitar o acesso de novos canais dentro do programa. Casa muito bem com essa oferta que o Rafa apresentou. Antigamente tinham muitos canais
que queriam ingressar dentro do canais VMware, né, que queriam ingressar dentro do programa de Google, mas não estavam conseguindo por conta de exigências técnicas de certificação, o timing que levava até 6 meses. Então, a estratégia do Google foi abrir esse mercado para distribuição e habilitar esses canais que não queriam se especializar, não queriam passar por esse processo longo, né? Então, via distribuição, a gente conseguiu facilitar esse onboarding de novos canais. Então, hoje, a gente tem um timing ali, um SLA de 3 dias para um canal que quer se tornar um parceiro Google. E é exatamente isso que eu quero passar aqui para vocês, né? Então, assim, nós somos os únicos distribuidores de Google hoje aqui na América Latina. Toda a rota de um novo canal é via distribuição, tá? Então a gente ganhou esse contrato do Google aí justamente pela experiência que a gente já vinha atuando com cloud aqui na distribuição. A gente está há mais de 10 anos, a gente é um distribuidor de valor agregado, né? Então a TD SYNNEX hoje ela preza muito o valor consultivo dentro do cliente. Então, justamente por conta até da fusão que a gente fez em termos de faturamento, a gente está muito bem posicionado. Tem um ecossistema de outros fabricantes também aqui dentro do nosso portfólio, que podem agregar, sim, valor. Tá? A gente tem uma estrutura de Cloud Adoption and Acceleration, que é justamente atuar com vocês, canais que não estão ingressados dentro dessa jornada de nuvem, né? Então, a gente consegue fazer toda essa construção e esse desenvolvimento com vocês. Tá? Cloud Success Center, que é uma área exclusiva de nuvem aqui dentro da TD, principalmente ela vai trabalhar com a parte de billing, com a parte de pós-venda. A gente sabe que nuvem não é uma venda única, né, uma venda recorrente. Então a gente tem essa estrutura para estar apoiando vocês. E o Practice Builder, que é um programa de canal da TD SYNNEX. Tá? Pessoal, eu vou tentar dar uma acelerada aqui, tá, para a gente, no final desse webinar, a gente vai fazer um sorteio, tá, de uma mochila do Google e um voucher de certificação de Google, tá? Bom, aqui a gente está falando um pouco das regiões que a gente está atuando aqui, onde a gente tem uma presença muito forte. Então a gente está com uma presença muito forte aqui na América, Europa, Oceania, tá? Um pouco dos números da TD, tá? Para quem não conhece. Então a gente tem mais de 1.500 vendors ali no nosso catálogo, a gente tem mais de 200 mil produtos, um EBITDA de 1.7, a gente tem um time muito técnico aqui de engenheiros certificados, tá, para apoiá-los aí nessa jornada. Bom, esse é um slide que eu gosto de comentar bastante, que ele fala dos diferenciais de Google, tá, perante a outros vendors. Então, basicamente, inteligência artificial é um serviço dentro da plataforma ali de GCP que realmente é diferencial comparado a outros vendors. Tem muitos cases de inteligência artificial. O último até que bem conhecido é o do Contact Center AI, que utilizaram lá na Copa do Mundo no Catar. Então, toda a compra de ticket, toda a reserva de hotel era feita por uma inteligência, por um agente virtual por trás. Tem a parte de GKE, né? Para quem não sabe, Kubernetes é uma tecnologia desenvolvida pelo Google. A parte de TensorFlow, TPU. Então, quem quer aprender a utilizar Machine Learning ali, consegue através desse hardware, né? TPU é um hardware do Google ali que acaba otimizando o treinamento em Machine Learning, então é bem legal. A parte de Analytics, Google é uma empresa de data, né? Então quando a gente fala de data, não tem como não falar de Google Cloud, tá? Com serviços bem exclusivos do Google, como BigQuery e entre outros, tá? E a oferta que a gente comentou hoje de GCVE, né? De Google Cloud VMware Engine. Essa é uma oferta que ela está muito bem construída dentro de Google, tá? Não só por termos de preço, mas o como ela está posicionada. Então, pessoal, no final da apresentação aqui, eu vou compartilhar com vocês os nossos contatos e os próximos passos ali para habilitá-los como um canal de Google e já trabalharmos em oportunidades de GCVE, tá bom? Ou seja, qualquer outra oportunidade que venha ali, vocês queiram atuar com o Google, tá bom? Bom, quais são as formas do canal ser remunerado em Google hoje, né? E por que
trabalhar com o Google? Então, basicamente, existe um contrato de nuvem, né? Você pode ser comissionado por esse contrato. Google, a gente trabalha com uma margem muito atrativa, tá? Rebates baseado em programa de canais. Então, existe um programa de canais dentro do Google que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco. Todo esses rebates, eles são redirecionados para vocês como incentivo, tá? Existe verbas, fundos ali voltados para DAF, né, como que o Google chama, Deal Acceleration Funds, ou seja, se você entrega um workshop, se você faz um assessment no seu cliente, você consegue uma verba, tá, de até 5% do revenue gerado. O quarto item é o PSF, é o Partner Service Fund. Esse é um item muito importante que eu acho, principalmente para vocês que estão querendo focar em VMware, em Google Cloud. Então, o Google disponibiliza uma verba ali de até 10% do revenue gerado no ano como incentivo para você fazer o deployment na nuvem. Tá? Então, existe o Consumption Pack de GCVE, de VMware Engine Migration. Você pode se especializar, você pode ter essas certificações e ser habilitado a receber essa verba. Tá? Então, é muito dinheiro em mesa que a gente está falando aqui. Né? Então, totalizando, item 3 e 4 ali, a gente consegue, o Google consegue custear até 15% do revenue gerado no ano. Então, se você fechou um projeto de 1 milhão no ano, 150 mil, o Google consegue ali pagar como incentivo para você. Então, tem realmente, o Google está investindo bastante no mercado, principalmente de GCP, tá? Então, eu fico à disposição ali, se quem quiser trabalhar numa jornada, entender um pouquinho mais como funciona esses incentivos, a gente pode agendar um bate-papo aí, depois eu vou apresentar o Rogério para vocês, que é o ponto focal aqui dessa reunião, que é o nosso BDM, que vai ajudá-los aí nessa jornada. A gente tem o Google, é bom que tem uma política de proteção de canais, então se você trabalhou numa oportunidade registrada, dificilmente outro canal vai atuar nessa mesma oportunidade, porque ela está vinculada a você. Então, o canal que está querendo entrar nesse cliente que você está atendendo, ele não vai ter a mesma condição de desconto. Então, isso é bem interessante, tá? E o sexto item ali é é mais voltada para o workspace, né, que é um incentivo ali para quem faz deployment de workspace, ou seja, quem migra de uma local web para o workspace, de uma Microsoft para o workspace, para o Google Workspace, também o Google consegue custear com alguns incentivos. Ô, Bom, Juliano, oi. só uma observação aí. Eu sei que você falou aí sobre, né, essas condições todas, mas, Claro. assim, sob o ponto de vista, às vezes, VMware, né? Então, eu sei que hoje aqui a gente tem parceiros participando desse call aqui, que são parceiros VMware. Agora, se eu tenho aí um parceiro que não é VMware ainda, para ele vender essa solução de GCVE, ele precisa se tornar também um parceiro VMware, ou ele pode vender através da Telecynix tranquilamente? Ele pode vender através da TD Synnex. Excelente. Então, assim, se ele não é um canal VMware, ele pode simplesmente se tornar um canal Google via distribuição e passar a ter acesso a essas ofertas, a comercialização dessas ofertas. Legal. E a TD Synnex hoje tem o pessoal aí preparado para apoiar os parceiros que não têm, eventualmente, um conhecimento maior nessa tecnologia do GCVE, por exemplo. Sim, sim. Inclusive, temos uma pessoa aqui que está com a gente aqui, que é o Rogério Pereira. Ele é o nosso BDM, né, o nosso gerente de negócios para infraestrutura. Aí também temos arquitetos, né, que temos o Sérgio Tani, que também está presente, que é o nosso arquiteto exclusivo de Google. Tá? Então, esses recursos, eles podem auxiliar ali num sizing de um projeto, tá? Ele que vai apoiá-los ali numa calculadora. Tá bom, então temos esse time para apoiá-lo, sim. Não, excelente. A gente sempre incentiva os parceiros, né, tanto os parceiros da VMware, a se certificarem nos nossos parceiros, né, de cloud. E para quê? Para ter alternativas, né, para eventualmente, olha, eu posso vender através da Google, posso vender através da VMware. Então, a gente incentiva que vocês que estão participando hoje dessa call aqui, falem aí com o Juliano, falem com o time aí da TD Synnex,
que eu acho que é uma excelente oportunidade. Para a gente, assim, até para vocês saberem, independente se a venda sai através da VMware ou sai através de uma TD Synnex ou qualquer outro parceiro, a gente tem o reconhecimento da mesma forma. Então, para vocês saberem que para a gente é super interessante ter essa opção aí de venda aí no mercado sendo um canal aí vinculado à TD Synnex, você pode vender essa solução e você pode contar com o nosso apoio também, tá? Isso aí, obrigado. Obrigado, Juliana. Bom, pessoal, falando um pouco do programa de canais, hoje existem 3 níveis de canais dentro de Google, que é o nível Member, é o canal que está ingressando dentro do programa. Então, o canal Member, ele já, uma vez ele ingressando dentro do programa, né, que é o que eu falei, 3 dias o canal ele já consegue estar habilitado ali a comercializar Google, tá? Ele entra nesse nível Member, tá? Então, a única exigência são 2 certificações de vendas que você consegue realizar ali em 1 hora, né? São certificações online, é bem simples. Canal nível Partner, ele já consegue receber rebates ali em GCP e Workspace, tá? Se tratando de Workspace é 8%, rebate sobre o revenue, né? Sobre o consumo gerado no mês, e de GCP 5%, tá? De rebate. E tem o rebate da distribuição também, certo? Então a gente tem um rebate que é baseado em consumo. Então, quanto mais você consome via distribuição, mais a gente consegue ali repassar rebates para vocês. Premier Level, que é o último nível dentro do canal Google, são 4 certificações técnicas exigidas e 20 certificações de vendas. Nesse nível, existe um rebate maior ali para o Workspace, né, que é 30% sobre o revenue gerado no mês, e 5%. Gil? Oi, desculpa, Maria. Oi. Como a gente passou do horário, você não quer já deixar aqui na tela Exatamente, os contatos? eu Isso, vou, daí a gente... eu vou adiantar aqui, pessoal. Então aqui está o contato do Rogério, tá? E esse QR Code ele vai redirecioná-los ali para um processo de onboarding. Então, para quem não é um canal TD, para quem não é um canal Google, nesse link aqui a gente vai ter o passo a passo de como você se torna ali um canal elegível à venda de Google Cloud via distribuição. Tá? É um processo bem simples, a gente pode apoiá-los aí, quem tem projetos também já de VMware rodando em Google, quer fazer um trabalho em conjunto, a gente pode fazer um trabalho a 4 mãos junto com a estrutura, junto com o time do Google, junto com o time da VMware que está aqui também. Tá, a pessoa que vai nos ajudar com essa ponte é o Rogério, tá, que ele é um BDM aqui da TD, o pessoal fiquem à vontade para agendar uma reunião com eles. E para quem ficou até aqui, eu peço desculpas até, pessoal, pelo tempo, tá? Eu até planejei com vocês um sorteio, né, na qual a gente vai fazer ali da mochila e da certificação, que eu acho que é legal, certificação de Google, tá? Então, quem quiser participar, esse é o QR Code, tá? A gente vai estar fazendo o sorteio agora, pessoal. Eu vou deixar aí 4, 5 minutos para vocês se inscreverem, tá? Deixa eu compartilhar o link com vocês da, da, do formulário, que é um formulário bem simples aqui, para vocês preencherem e participarem. E, pessoal, nesse meio tempo também, a gente pode ir tirando algumas dúvidas. Eu vou liberar o microfone de todos aqui. Tá? Esse é o formulário. Vou liberar o microfone de todos. Fiquem à vontade caso alguém tenha alguma dúvida relacionada a todo o conteúdo que foi apresentado hoje. Ó, pessoal, eu compartilhei com vocês o QR Code. Deixa eu colocar o QR Code. O QR Code do sorteio. O QR Code do sorteio é esse. Vocês estão conseguindo acessar, pessoal? Boa.
Bom, o pessoal já está respondendo aqui. Ó, o link do formulário eu compartilhei no chat aqui com vocês, tá? Eu vou priorizar aqui os próximos passos, tá? Para vocês, canais que já querem agendar um one-on-one com a gente. E estou compartilhando o documento de onboarding também, tá bom? Vamos lá. Ó, temos 23 inscritos até o momento, tá? Vamos esperar mais 2 minutinhos, eu já inicio o sorteio aqui. Deixa eu compartilhar a tela do sorteio. Mais um minutinho, pessoal, já inicio aqui. Bom, deixa eu colocar os nomes aqui dos participantes. Vamos lá, vou iniciar o sorteio. Rodrigo Otávio França de Almeida. Parabéns, Rodrigo. Ganhou a mochila e o voucher de certificação. Então a gente entra em contato com você, tá? Para estar entregando a mochila, tá bom? E o voucher a gente encaminha por e-mail. Pessoal, queria agradecer a participação de todos, tá bom? Gostei bastante do conteúdo. Obrigado, Rafa, pelo conteúdo. Foi muito interessante para a gente. Obrigado, Barreiros, também pela participação. Tenho certeza que daqui a gente vai conseguir gerar muita oportunidade ali de VMware em Google Cloud. Muito bom. Estamos à disposição para ajudar, pessoal. Muito obrigado pelo tempo aí. Contem conosco. Obrigado, Mari, também por organizar aqui todo esse webinar, tá bom? Obrigada, pessoal. Valeu, gente. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia.